Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus, para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a sorte que me coube, e pelejemos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua sorte. E Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os perizeus, e bateram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam em Bezeque Adoni, Bezeque, e pelejaram contra ele, e bateram os cananeus e os perizeus. Mas Adoni, Bezeque fugiu, porém eles o perseguiram e, prendendo-o, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni, Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali morreu. Ora, os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na ao fio da espada e puseram fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa, e no Negebe, e na Baixada. Então partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome era outrora Kiriate Arba, e bateu Sesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, que se chamava outrora Kiriate Sefer. Disse então Calebe: a quem atacar Kiriate Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe, e este lhe deu sua filha Axa por mulher. Estando ela em caminho para a casa de Otiniel, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: o que é que tens? Ela lhe respondeu: dá-me um presente, porquanto me deste uma terra no Negebe, dá-me também fontes de água. Deu-lhe, pois, Calebe as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram habitar com o povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e derrotaram os cananeus que habitavam em Zifate, e a destruíram totalmente. E chamou-se o nome desta cidade Orma. Judá tomou também a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Assim estava o Senhor com Judá, o qual se apoderou da região montanhosa, mas não pôde desapossar os habitantes do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés dissera, deram Hebrom a Calebe, que dali expulsou os 3 filhos de Aнаque. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, pelo que estes ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Também os da casa de José subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José fez espiar a Betel, e fora outrora o nome desta cidade Luz, e, vendo os espias a um homem que saía da cidade, disseram-lhe: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de bondade para contigo. Mostrou-lhes, pois, a entrada da cidade, a qual eles feriram ao fio da espada, porém deixaram livre aquele homem e toda a sua família. Então o homem se foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade, e pôs-lhe o nome de Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e suas vilas, nem os de Taanaque e suas Virael aos levitas estas cidades, e nem os de Iblião e suas vilas, nem os de Megido e suas vilas, porém os cananeus persistiram em habitar naquela terra. Mas quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo. Também Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele, em Gezer. Também Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus ficaram habitando no meio dele, e foram sujeitos a trabalhos forçados. Também Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, nem de Elabe, nem de Atibe, nem de Elba, nem de Afeca, nem de Reobe, porém os azeritas ficaram habitando no meio dos cananeus, os habitantes da terra, porquanto não os expulsaram.
Também Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Todavia os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan até a região montanhosa, pois não lhes permitiram descer ao vale. Os amorreus quiseram também habitar no Monte Eres, em Ajalon e em Saalabim, contudo prevaleceu a mão da casa de José, de modo que eles ficaram sujeitos a trabalhos forçados. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde Sela, e dali para cima. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe para a terra que, com juramento, prometi a vossos pais, e vos disse: nunca violarei meu pacto convosco, e, quanto a vós, não fareis pacto com os habitantes desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão quais espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor falado estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnate-Eres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins, abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, abandonando-o, e servindo a Baalins e Astarotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como lhe o tinha jurado, e estavam em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes, que os livraram da mão dos que os espojavam. Contudo, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses, e os adoraram, depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais em obediência aos mandamentos do Senhor, não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, ele era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, e ele disse: porquanto esta nação violou o meu pacto, que estabeleci com seus pais, não dando ouvidos à minha voz, eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, a fim de que, por elas, ponha à prova Israel, se há de guardar, ou não, o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Juízes capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, provar a Israel, a todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã, tão, somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. Estas nações eram 5 chefes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal, Hermon até a entrada de Amate.
Estes, pois, deixou ficar, a fim de por eles provar os filhos de Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, tomaram por mulheres as filhas deles, e deram as suas filhas aos filhos dos mesmos, e serviram aos seus deuses. Assim os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor seu Deus e servindo aos Baalins e às Azerotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim 8 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, que os livrou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra teve sossego por 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei de Moabe, contra Israel, por terem feito o que era mau aos seus olhos. Eglon, unindo a si os amonitas e os amalequitas, foi e feriu a Israel, tomando a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor suscitou-lhes um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E, por seu intermédio, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei de Moabe. E Eude fez para si uma espada de 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, e cingiu-a à coxa direita, por baixo das vestes. E levou aquele tributo a Eglon, rei de Moabe. Ora, Eglon era muito gordo quando Eude acabou de entregar o tributo, despediu a gente que o trouxera. Ele mesmo, porém, voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra para dizer-te em segredo, ó rei. Disse o rei: Silêncio. E todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado a sós no seu quarto de verão, e lhe disse: Tenho uma palavra da parte de Deus para dizer-te. Ao que o rei se levantou da sua cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, tirou a espada de sobre a coxa direita, e lhe a cravou no ventre. O cabo também entrou após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, pois ele não tirou a espada do ventre. Então Eude, saindo ao pórtico, cerrou as portas do quarto e as trancou. Tendo ele saído, vieram os servos do rei, e olharam, e eis que as portas do quarto estavam trancadas. Disseram: Sem dúvida ele está aliviando o ventre na privada do seu quarto. Assim esperaram até ficarem alarmados, mas ainda não abria as portas do quarto. Então, tomando a chave, abriram-nas, e eis seu senhor estendido morto por terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, chegou a Seirá. E assim que chegou, tocou a trombeta na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel, com ele à frente, desceram das montanhas. E disse-lhe: Segui-me, porque o Senhor vos entregou nas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e não deixaram passar a nenhum deles. E naquela ocasião mataram dos moabitas cerca de 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra teve sossego por 80 anos. Depois dele levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou a Israel. Juízes capítulo 4. Mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe do seu exército era Sísera, o qual habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo.
Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena, dizendo: vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon, Sísera, chefe do exército de Jabim, juntamente com os seus carros e com as suas tropas, e tu entregarei na mão. Disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra desta expedição, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Levantou-se, pois, Débora, e foi com Baraque a Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e subiram 10.000 homens após ele, também Débora subiu com ele. Ora, Eber, um queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera, pois, ajuntou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão, porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor desbaratou a Sísera, com todos os seus carros e todo o seu exército, ao fio da espada, diante de Baraque, e Sísera, descendo do seu carro, fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército, até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não restou um só homem. Entretanto Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: peço-te que me des a beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. Disse-lhe ele: mas põe-te à porta da tenda, e se alguém vier e te perguntar: está aqui algum homem, responderás: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e, levando um martelo, chegou-se de mansinho a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, pois ele estava num profundo sono e muito cansado. E assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, e mostrar-te-ei o homem a quem procuras. Entrou ele na tenda, e eis que Sísera jazia morto, com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Juízes capítulo 5. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, ó reis, dai ouvidos, ó príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando caminhaste desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram águas. Os montes se abalaram diante do Senhor, e até Sinaí, diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os que viajavam iam por atalhos desviados. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, até que eu me levantei por mãe em Israel. Escolheram deuses novos, logo a guerra estava às portas, via-se porventura escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração inclina-se para os guias de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Louvai-o vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais sobre ricos tapetes, e vós, que andais pelo caminho.
onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falarão das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor desce às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva em cativeiro os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres e do povo, desceu o Senhor por um encontro os poderosos. De Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque, aposte, Benjamim, entre os teus povos, de Maquir desceram os guias, e de Zebulon os que levam o báculo do inspetor de tropas. Também os príncipes de Issacar estavam com Débora, e como Issacar, assim também Baraque, ao vale precipitaram-se em suas pegadas. Junto aos ribeiros de Ruben grandes foram as resoluções do coração. Porque ficastes entre os currais a escutar os balidos dos rebanhos. Junto aos ribeiros de Ruben grandes foram as resoluções do coração. Gileade ficou da banda da além do Jordão, e Dan, porque se deteve com seus navios. Azer se assentou na costa do mar e ficou junto aos seus portos. Zebulon é um povo que se expôs à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã, em Taanaque junto às águas de Megido, não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde as suas órbitas pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Ó minha alma, calcaste aos pés a força. Então os cascos dos cavalos feriram a terra na fuga precipitada dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai alcremente aos seus habitantes, porquanto não vieram em socorro do Senhor, entre os valentes. Bendita entre todas as mulheres será Jael, mulher de Eber, o queneu, bendita será entre as mulheres nômades. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu coalhada. A circunflexo estaca estendeu a mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores a direita, e matou a Císera, rachando-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela ele se encurvou, caiu, ficou estirado, aos pés dela se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhando pela janela, através da grade exclamava por que tarda em vir o seu carro, porque se demora o rumor das suas carruagens. As mais sábias das suas damas responderam, e ela respondia a si mesma: não estão, porventura, achando e repartindo os despojos, uma ou duas donzelas a cada homem, para Císera despojos de estofos tintos bordados de várias cores, para o meu pescoço. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Sejam, porém, os que te amam, como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve sossego por 40 anos. Juízes capítulo 6. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e, por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e, acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão, como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra, para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz.
Então o anjo do Senhor veio, e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo nos sobreveio, e onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito. Agora, porém, o Senhor nos desamparou, e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: Vai nesta tua força, e livra a Israel da mão de Midian, porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Prosseguiu Gideão: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte trazendo do meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou, pois, Gideão, preparou um cabrito e fez, com uma efa de farinha, bolos ázimos, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e, trazendo para debaixo do carvalho, lhe o apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos, e põe-no sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E ele assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, e tocou a carne e os bolos ázimos, então subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Vendo Gideão que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou Jeová, Salom, e ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: Toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a Zera que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi, e o oferece em holocausto, com a lenha da Zera que cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, porém, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, cortada a Zera que estivera ao pé dele, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. Pelo que disseram uns aos outros: Quem fez isto? E, depois de investigarem e inquirirem, disseram: Gideão, filho de Joás, é quem fez isto. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora teu filho, para que morra, porque derribou o altar de Baal e cortou a Zera que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal, livrá-lo, eis vós. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, por si mesmo contenda, pois foi derribado o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram a Gideão Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Então todos os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e, passando o Jordão, acamparam no vale de Jezreel. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando ele a trombeta, os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele, e ainda enviou mensageiros a Zer, a Zebulon e a Naftali, que lhe saíram ao encontro. Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar enxuta, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim foi, pois, levantando-se de madrugada no dia seguinte, apertou o velo, e espremeu dele o orvalho, que encheu uma taça. Disse mais Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira se ainda falar só esta vez. Permite que só mais esta vez eu faça prova com o velo, rogo-te que só o velo fique enxuto, e em toda a terra haja orvalho.
E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada acamparam junto à fonte de Arode, e o arraial de Midian estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão, não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido volte, e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda são muitos. Faze-os descer às águas, e ali os provarei, e será que, aquele de que eu te disser este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de que eu te disser este não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás de um lado, e a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão, mas, quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão as provisões e as suas trombetas. Gideão enviou todos os outros homens de Israel cada um à sua tenda, porém reteve os 300. O arraial de Midian estava embaixo no vale. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: levanta-te, e desce contra o arraial, porque eu o entreguei na tua mão. Mas se tens medo de descer, vai com o teu moço, Purá, ao arraial, ouvirás o que dizem, e serão fortalecidas as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço, Purá, até o posto avançado das sentinelas do arraial. Os midianitas, os amalequitas, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão, e os seus camelos eram inumeráveis, como areia na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho, e dizia: eu tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas e, chegando a uma tenda, bateu nela de sorte a fazer-la cair. E a virou de cima para baixo, e ela ficou estendida por terra. Ao que respondeu o seu companheiro, dizendo: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo este arraial. Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, e voltando ao arraial de Israel, disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de cada um deles trombetas, e cântaros vazios contendo tochas acesas, e disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Quando eu tocar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial, e dizei pelo Senhor e por Gideão. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio, havendo sido de pouco colocadas as guardas, então tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros, segurando com as mãos esquerdas as tochas e com as direitas as trombetas para as tocarem, e clamaram a espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e, gritando, fugiu. Pois, ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e fugiram até Bet-Sita, em direção de Zererá, até os limites de Abel-Meolá, junto a Tabate. Então os homens de Israel, das tribos de Naftali, de Azer e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram a Midian. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei ao encontro de Midian, e ocupai-lhe as águas até Bet-Bara, e também o Jordão.
Convocados, pois todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara, e também o Jordão, e prenderam 2 príncipes de Midian, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, Zeeb e mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram a Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Juízes capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, não nos chamando quando foste pelejar contra Midian? E repreenderam-no asperamente. Ele, porém, lhes respondeu: que fiz eu agora em comparação ao que vós fizestes? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abezer? Deus entregou na vossa mão os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb, que, pois, pude eu fazer em comparação ao que vós fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E Gideão veio ao Jordão e o atravessou, ele e os 300 homens que estavam com ele, fatigados, mas ainda perseguindo. Disse, pois, aos homens de Sucote: dai, peço-vos, uns pães ao povo que me segue, porquanto está fatigado, eu vou perseguindo a Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Mas os príncipes de Sucote responderam: já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? Replicou-lhes Gideão: pois quando o Senhor entregar na minha mão a Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e falou da mesma maneira aos homens desse lugar, que lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso falou também aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor com o seu exército, cerca de 15.000 homens, os restantes de todo o exército dos filhos do Oriente, pois haviam caído 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, ao oriente de Noba e Jogibeá, e feriu aquele exército, porquanto se dava por seguro. E, fugindo Zeba e Zalmuna, Gideão os perseguiu, tomou presos esses 2 reis dos midianitas e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja pela subida de Eres, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e o inquiriu. Este lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote, e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote, e disse eles a Zeba e Zalmuna, a respeito dos quais me escarnecestes, dizendo: porventura já estão em teu poder as mãos de Zeba e Zalmuna, para que demos pão aos teus homens fatigados. Nisso tomou os anciãos da cidade, e espinhos e abrolhos do deserto, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Zalmuna como eram os homens que matastes em Tabor. E responderam eles: qual és tu? Tais eram eles, cada um parecia filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que se lhes tivesseis poupado a vida, eu não vos mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. O mancebo, porém, não puxou da espada, porque temia, porquanto ainda era muito moço. Então disseram Zeba e Zalmuna: levanta-te tu mesmo, e acomete-nos, porque, qual o homem, tal a sua força. Levantando-se, pois, Gideão, matou Zeba e Zalmuna, e tomou os crescentes que estavam aos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu, como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão de Midian. Gideão, porém, lhes respondeu: nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. Disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei: dá-me, cada um de vós, as arrecadas do despojo, porque os inimigos tinham arrecadas de ouro, porquanto eram ismaelitas. Ao que disseram eles: de boa vontade as daremos. E estenderam uma capa, na qual cada um deles deitou as arrecadas do seu despojo. E foi o peso das arrecadas de ouro que ele pediu, 1.700 siclos de ouro, afora os crescentes, as cadeias e as vestes de púrpura que os reis de Midian trajavam, afora as correntes que os camelos traziam ao pescoço. Disso fez Gideão um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi um laço para Gideão e para sua casa.
Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra teve sossego, por 40 anos nos dias de Gideão. Então foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Gideão teve 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina que estava em Siquém deu-lhe também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Morreu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. Depois da morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal, Berite por Deus. Assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência para com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, segundo todo o bem que ele havia feito a Israel. Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a parentela da casa de pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um só domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou vosso osso e vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram todas essas palavras a respeito dele aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: E nosso irmão. E deram-lhe 70 siclos de prata, da casa de Baal, Berite, com os quais alugou Abimeleque e alguns homens ociosos, e Lenove foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma só pedra. Mas Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porquanto se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram, e constituíram rei Abimeleque, junto ao carvalho da coluna que havia em Siquém. Jotão, tendo sido avisado disso, foi, pondo-se no cume do monte Gerizim, levantou a voz e clamou, dizendo: Ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, para que Deus vos ouça-vos. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, para ir balouçar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu, e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para ir balouçar sobre as árvores? Disseram então as árvores à videira: Vem tu, e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir balouçar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu, e reina sobre nós. O espinheiro, porém, respondeu às árvores: Se de boa fé me ungis por vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra, mas, se não, saia fogo do espinheiro, e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se de boa fé e com retidão procedestes, constituindo o rei Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, desprezando a própria vida, e vos livrou da mão de Midian, porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma só pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão, se de boa fé e com retidão procedestes hoje para com Jerubaal e para com a sua casa, alegrai-vos em Abimeleque, e também ele se alegre em vós, mas se não, saia fogo de Abimeleque, e devore os cidadãos de Siquém, e a Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e devore Abimeleque. E partindo Jotão, fugiu e foi para Bir, e ali habitou, por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, Deus suscitou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes procederam aleivosamente para com Abimeleque, para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, como também o sangue deles, recaíssem sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos.
E os cidadãos de Siquém puseram de emboscada contra ele, sobre os cumes dos montes, homens que roubavam a todo aquele que passava por eles no caminho. E contou-se isto a Abimeleque. Também veio Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e estabeleceu-se em Siquém, e confiaram nele os cidadãos de Siquém. Saindo ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram uma festa, e, entrando na casa de seu Deus, comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque, e quem é Siquém, para que sirvamos Abimeleque? Não é, porventura, filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu mordomo. Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois, por que razão serviríamos nós a Abimeleque? Ah, se este povo estivesse sob a minha mão, eu transtornaria Abimeleque. Eu lhe diria: multiplica o teu exército, e vem. Quando Zebul, o governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebede, acendeu-se em ira e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, para lhe dizerem: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e estão sublevando a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe-te de emboscada no campo. E pela manhã, ao nascer do sol, levanta-te, e dá-lhe golpe sobre a cidade, e, saindo contra ti Gaal e o povo que tiver com ele, faze-lhe como te permitirem as circunstâncias. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque, e todo o povo que com ele havia, e puseram emboscadas a Siquém, em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e das emboscadas se levantou Abimeleque, e todo o povo que estava com ele. Quando Gaal viu aquele povo, disse ao Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Respondeu-lhe Zebul: tu vês as sombras dos montes como se fossem homens. Gaal, porém, tornou a falar, e disse: eis que desce gente do meio da terra, também vem uma tropa do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: onde está agora tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é esse, porventura, o povo que desprezaste? Sai agora e peleja contra ele. Assim saiu Gaal, à frente dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois Gaal fugiu diante dele, e muitos caíram feridos até a entrada da porta. Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expulsou Gaal e seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte sucedeu que o povo saiu ao campo, disto foi avisado Abimeleque, o qual, tomando o seu povo, dividiu-o em 3 bandos, que pôs de emboscada no campo. Quando viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e o feriu. Abimeleque e os que estavam com ele correram e se puseram à porta da cidade, e os outros 2 bandos deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, tomou-a e matou o povo que nela se achava, e, assolando-a, semeou de sal. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos de Migdol, Siquém, entraram na fortaleza, na casa de El-Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos de Migdol, Siquém, se haviam congregado. Então Abimeleque subiu ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele havia, e, tomando na mão um machado, cortou um ramo de árvore, levantando-o, pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que estava com ele: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazer-lo também. Tendo, pois, cada um cortado o seu ramo, seguiram Abimeleque, e, pondo os ramos junto da fortaleza, queimaram, na fogo com os que nela estavam, de modo que morreram também todos os de Migdol, Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes, e a sitiou e tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, na qual se refugiaram todos os habitantes da cidade, homens e mulheres, e fechando após si as portas, subiram ao eirado da torre. E Abimeleque, tendo chegado até a torre, atacou-a, e chegou-se à porta da torre, para lhe meter fogo. Nisso uma mulher lançou a pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e quebrou-lhe o crânio. Então ele chamou depressa o moço, seu escudeiro, e disse-lhe: desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim uma mulher o matou. E o moço traspassou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar.
Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos, como também fez tornar sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que fizeram, e veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque levantou-se, para livrar a Israel, Tola, filho de Puva, filho de Dodó, homem de Sacar, que habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Ele julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele levantou-se Jair, gileadita, que julgou a Israel 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham estes 30 cidades, que se chamam Avote, Jair, até a dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e às Astarotes, aos deuses da Síria, aos de Sidom, e de Moabe, e dos Amonitas, e dos Filisteus, e abandonaram o Senhor, e não o serviram. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão dos filisteus e na mão dos amonitas, os quais naquele mesmo ano começaram a vexá-los e oprimi-los. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que é em Gileade. E os amonitas passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá e Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus, e servimos aos Baalins. O Senhor, porém, respondeu aos filhos de Israel: porventura não vos livrei eu dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram, e, quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo da vossa angústia. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fazes-nos conforme tudo, quanto te parecer bem, então, somente te rogamos que nos livres hoje. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor, que se moveu de compaixão por causa da desgraça de Israel. Depois os amonitas se reuniram e acamparam em Gileade, também os filhos de Israel, reunindo-se, acamparam em Mispá. Então o povo, isto é, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a peleja contra os amonitas? Esse será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Juízes capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi, e homens levianos juntaram-se a Jefté, e saíam com ele. Passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel. E, estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi, e lhe disseram: vem, sê o nosso chefe, para que combatamos contra os amonitas. Jefté, porém, perguntou aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes, e não me expulsastes da casa de meu pai, porque, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? Responderam-lhe os anciãos de Gileade: é por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco, e combatas contra os amonitas, e nos sejas por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me fizerdes voltar para combater contra os amonitas, e o Senhor mos entregar diante de mim, então serei eu o vosso chefe. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Depois Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas, para lhe dizerem: que há entre mim e ti, que vieste a mim para guerrear contra a minha terra?
Respondeu o rei dos Amonitas aos mensageiros de Jefté: porque Israel, quando subiu do Egito, tomou a minha terra, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão, restitui-me, pois, agora essas terras em paz. Jefté, porém, tornou a enviar mensageiros ao rei dos Amonitas, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos Amonitas, mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e depois chegou a Cádiz, dali enviou mensageiros ao rei de Edom, a dizer: lhe rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Então enviou ao rei de Moabe, o qual também não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra de Moabe, e acampou além do Arnon. Porém não entrou no território de Moabe, pois o Arnon era o limite de Moabe. E Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse: lhe rogo-te que nos deixes passar pela tua terra até o meu lugar. Sim, porém, não se fiou de Israel para o deixar passar pelo seu território, pelo contrário, ajuntando todo o seu povo, acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel entregou Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu e se apoderou de toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e possuirias tu esse território. Não possuirias tu o território daquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti, assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, és tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, ousou ele jamais contender com Israel, ou lhe mover guerra? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, porque não as recuperaste naquele tempo. Não fui eu que pequei contra ti, és tu, porém, que usas de injustiça para comigo, fazendo-me guerra. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os amonitas. Contudo o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, e chegando a Mispá de Gileade, dali foi ao encontro dos amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar dos amonitas, esse será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos amonitas, a combater contra eles, e o Senhor lhe os entregou na mão. E Jefté os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os amonitas pelos filhos de Israel. Quando Jefté chegou a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a filha única, além dela não tinha outro filho nem filha. Logo que ele a viu, rasgou as suas vestes, e disse: ai de mim, filha minha, muito me abateste, és tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor, e não posso voltar atrás. Ela lhe respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me somente isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá, e desça pelos montes, chorando a minha virgindade com as minhas companheiras. Disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses, então ela se foi com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela não tinha conhecido varão. Daí veio o costume em Israel, de irem as filhas de Israel de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Isso não é. Juízes capítulo 12. Então os homens de Efraim se congregaram, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os amonitas, e não nos chamaste para irmos contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Disse-lhes Jefté: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os amonitas, e quando vos chamei, não me livrastes da sua mão.
Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui de encontro aos amonitas, e o Senhor nos entregou nas mãos, porque, pois, subistes vós hoje para combater contra mim. Depois ajuntou Jefté todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim, e os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este lhes dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés. E tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e quando algum dos fugitivos de Efraim diz: deixai-me passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? E dizendo ele não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete, porém ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele, e o degolavam nos vales do Jordão. Caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté julgou a Israel 6 anos, e morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém. Tinha este 30 filhos, e 30 filhas que casou fora, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Morreu Ibzan, e foi sepultado em Belém. Depois dele Elon, o Zebulonita, julgou a Israel 10 anos. Morreu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abdom, filho de Léu, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou a Israel 8 anos. Morreu Abdom, filho de Léu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás, e terás um filho. Agora pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou, e falou a seu marido, dizendo: veio a mim um homem de Deus, cujo semblante era como de um anjo de Deus, em extremo terrível, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, dizendo: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido, e disse-lhe: eis que me apareceu aquele homem que veio ter comigo outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu a sua mulher e, chegando à presença do homem, perguntou-lhe: és tu o homem que falou a esta mulher? Ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, como se há de criar o menino e que fará ele? Respondeu o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, de nenhum produto da vinha comerá, não beberá vinho nem bebida forte, nem comerá coisa impura, tudo quanto lhe ordenei cumprirá. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: deixa que te detenhamos, para que te preparemos um cabrito. Disse, porém, o anjo do Senhor a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, é ao Senhor que o oferecerás, pois Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito com a oferta de cereais, e o ofereceu sobre a pedra ao Senhor, e fez o anjo maravilhas, enquanto Manoá e sua mulher o observavam. Ao subir a chama do altar para o céu, subiu com ela o anjo do Senhor, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra.
E não mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Sua mulher, porém, lhe respondeu: se o Senhor nos quisera matar, não teria recebido da nossa mão o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado todas estas coisas, nem agora nos teria dito semelhantes coisas. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maané, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. Desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, e declarou-o a seu pai e a sua mãe, dizendo: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-ma por mulher. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Disse, porém, Sansão a seu pai: toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E, chegando ele às vinhas de Timnate, um leão novo, rugindo, saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito. E não disse nem a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Depois desceu e falou àquela mulher, e ela muito lhe agradou. Passado algum tempo, Sansão voltou para recebê-la, e apartando-se de caminho para ver o cadáver do leão, eis que nele havia um enxame de abelhas, e mel. E tirando-o nas mãos, foi andando e comendo dele, chegando aonde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e eles comeram, porém não lhes disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Desceu, pois, seu pai à casa da mulher, e Sansão fez ali um banquete, porque assim os mancebos costumavam fazer. E sucedeu que, quando os habitantes do lugar o viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: permiti-me propor-vos um enigma: se nos 7 dias das bodas o decifrardes e mo descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos, mas se não puderdes decifrar, vós me dareis as minhas 30 túnicas de linho e os 30 mantos. Ao que lhe responderam eles: propõe o teu enigma, para que o ouçamos. Então lhes disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 4º dia, pois, disseram à mulher de Sansão: persuade teu marido a que declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti a casa de teu pai. Acaso nos convidastes para nos despojardes? E a mulher de Sansão chorou diante dele, e disse: tão somente me aborreces, e não me amas, pois propuseste aos filhos do meu povo um enigma, e não mo declaraste a mim. Respondeu-lhe ele: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e to declararei a ti. Assim ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava, então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Os homens da cidade, pois, ainda no 7º dia, antes de se pôr o sol, disseram a Sansão: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? Respondeu-lhes ele: se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 dos seus homens e, tomando as suas vestes, deu-as aos que declararam o enigma, e, ardendo em ira, subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que lhe servira de paraninfo. Juízes capítulo 15. Alguns dias depois disso, durante a ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, e disse: entrarei na câmara de minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar, dizendo-lhe: na verdade, pensava eu que de todo o aborrecias, por isso a dei ao teu companheiro. Não é, porém, mais formosa do que ela a sua irmã mais nova. Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhes disse: de agora em diante estarei sem culpa para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal.
E Sansão foi, apanhou 300 raposas, tomou fachos e, juntando as raposas cauda a cauda, pôs-lhes um facho entre cada par de caudas. E tendo chegado fogo aos fachos, largou as raposas nas searas dos filisteus, e assim abrasou tanto as medas como o trigo ainda em pé, as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus quem fez isto. Respondeu-se-lhe Sansão, o genro do Timnita, porque este lhe tomou a sua mulher, e a deu ao seu companheiro. Subiram, pois, os filisteus, e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: é assim que fazeis, pois só cessarei quando me houver vingado de vós. E de todos desbaratou, infligindo-lhes grande mortandade. Então desceu, e habitou na fenda do penhasco de Etã. Então os filisteus subiram, acamparam-se em Judá, e estenderam-se por lei. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele nos fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã, e disseram a Sansão: não sabias tu, que os filisteus dominam sobre nós, porque, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Tornaram-lhe eles: dissemos para amarrar-te, a fim de te entregar nas mãos dos filisteus. Disse-lhe Sansão: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe responderam: não te mataremos, mas apenas te amarraremos, e te entregaremos nas mãos deles. E amarrando-o com 2 cordas novas, tiraram-no do penhasco. Quando ele chegou a Lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que lhe ligavam os braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento e, estendendo a mão, tomou-a e com ela matou 1.000 homens. Disse Sansão: com a queixada de um jumento montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. E acabando ele de falar, lançou da sua mão a queixada, e chamou-se aquele lugar Ramá-lei. Depois, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, e disse: pela mão do teu servo tu deste este grande livramento, e agora morrerei eu de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos. Então o Senhor abriu a fonte que está em Lei, e dela saiu água, e Sansão, tendo bebido, recobrou o alento, e reviveu, pelo que a fonte ficou sendo chamada En-Acore, a qual está em Lei até o dia de hoje. E julgou a Israel, nos dias dos filisteus, 20 anos. Juízes capítulo 16. Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e entrou ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no, pois, e de emboscada à porta da cidade o esperaram toda a noite, assim ficaram quietos a noite toda, dizendo: quando raiar o dia, matá-lo-emos. Mas Sansão deitou-se até a meia-noite, então, levantando-se, pegou nas portas da entrada da cidade, com ambos os umbrais, arrancou-as juntamente com a tranca e, pondo-as sobre os ombros, levou-as até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disto se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, e lhe disseram: persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila: Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cordas de nervos, ainda não secados, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos, ainda não secados, com as quais ela o amarrou. Ora, tinha ela em casa uns espias sentados na câmara interior. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Disse, pois, Dalila: Sansão, eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me agora com que poderia ser amarrado.
Respondeu-lhe ele: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, então me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas, e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados na câmara interior. Porém ele as quebrou de seus braços como a um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com os liços da teia. Assim elas fixou com o torno de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono, e arrancou o torno do tear, juntamente com os liços da teia. Disse-lhe ela: como podes dizer eu te amo, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: subi ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Depois começou a afligi-lo, e a sua força se lhe foi. E disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei, como das outras vezes, e me livrarei. Pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e, tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, girava moinho no cárcere. Todavia o cabelo da sua cabeça, logo que foi rapado, começou a crescer de novo. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se regozijar, pois diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente o povo, vendo-o, louvava ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía nossa terra. E multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram: mandai vir Sansão, para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que lhe segurava a mão: deixa-me apalpar as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus, e sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim, e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita, e na outra com a esquerda. E bradando: morra eu com os filisteus, inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nela havia. Assim foram mais os que matou a morrer, do que os que matara em vida. Então disseram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, tomando-o, o levaram e o sepultaram, entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos. Juízes capítulo 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Disse este à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e acerca das quais também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho.
E ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém ela disse: da minha mão dedico solenemente este dinheiro ao Senhor a favor de meu filho, para fazer uma imagem esculpida e uma de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Quando ele restituiu o dinheiro à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata, e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem esculpida e uma de fundição, as quais ficaram em casa de Mica. Ora, tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou um de seus filhos, que lhe serviu de sacerdote. Naquelas dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um mancebo de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita, e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Seguindo ele o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, o qual lhe perguntou: de onde vens? E ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou. Consentiu, pois, o levita em ficar com aquele homem, ele foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o mancebo lhe serviu de sacerdote, e ficou em sua casa. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Juízes capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, a tribo dos danitas buscava para se herança em que habitar, porque até então não lhe havia caído a sua herança entre as tribos de Israel. E de Zorá Estaol os filhos de Dan enviaram 5 homens da sua tribo, escolhidos dentre todo o povo, homens valorosos, para espiar e reconhecer a terra, e lhes disseram: ide, reconhecei a terra. E chegaram eles à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Pois, estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do mancebo levita, e, dirigindo-se para lá, lhe perguntaram: quem te trouxe para cá, que estás fazendo aqui, e que é isto que tens aqui? E ele lhes respondeu: assim e assim me tem feito Mica, ele me assalariou, e eu lhe sirvo e sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus, para que saibamos se será próspero o caminho que seguimos. Ao que lhes disse o sacerdote: ide em paz, perante o Senhor está o caminho que seguis. Então foram-se aqueles 5 homens, e chegando a Laís, viram o povo que havia nela, como vivia em segurança, conforme o costume dos sidônios, quieto e desprecavido, não havia naquela terra falta de coisa alguma, era um povo rico e, estando longe dos sidônios, não tinha relações com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, em Zorá Estaol, os quais lhes perguntaram: que dizeis vós? Eles responderam: levantai-vos, e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. E vós estareis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em entrardes para tomar posse desta terra. Quando lá chegardes, achareis um povo desprecavido, e a terra é muito espaçosa, pois Deus vos entregou na mão um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então 600 homens da tribo dos danitas partiram de Zorá Estaol, munidos de armas de guerra. E, tendo subido, acamparam-se em Kiriate Jearim, em Judá, pelo que esse lugar ficou sendo chamado Maané, Dan, até o dia de hoje, eis que está ao ocidente de Kiriate Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim, e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que tinham ido espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: sabeis vós que naquelas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem esculpida e uma de fundição? Considerai, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá, e chegaram à casa do mancebo, o levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens dos danitas, munidos de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Mas subindo os 5 homens que haviam espiado a terra, entraram ali e tomaram a imagem esculpida, e éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens armados. Quando eles entraram na casa de Mica, e tomaram a imagem esculpida, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, perguntou-lhes o sacerdote: que estáis fazendo?
E eles lhe responderam: cala-te, põe a mão sobre a boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Que te é melhor, ser sacerdote da casa de um só homem, ou de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, o qual tomou o éfode, os terafins e a imagem esculpida, e entrou no meio do povo. E, virando-se, partiram, tendo posto diante de si os pequeninos, o gado e a bagagem. Estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas a dele se reuniram, e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: que é que tens, visto que vens com tanta gente? Então ele respondeu: os meus deuses que eu fiz, vós me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partistes, e agora, que mais me fica? Como, pois, me dizeis que é que tens? Mas os filhos de Dan lhe disseram: não faças ouvir a tua voz entre nós, para que porventura homens violentos não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida, e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Eles, pois, levaram os objetos que Mica havia feito, e o sacerdote que estava com ele, chegando a Laís, a um povo quieto e desprecavido, passaram, no ao fio da espada, e puseram fogo à cidade. E ninguém houve que o livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinha relações com ninguém. A cidade estava no vale que está junto a Bet-Reob. Depois, reedificando-a, habitaram nela, e chamaram-lhe Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, dantes o nome desta cidade Laís. Depois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem esculpida que Mica fizera, por todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. Aconteceu também naqueles dias, quando não havia rei em Israel, que certo levita, habitante das partes remotas da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina, de Belém de Judá. Ora, a sua concubina adulterou contra ele, deixando-o, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá, e ali ficou uns 4 meses. Seu marido, levantando-se, foi atrás dela para lhe falar bondosamente, a fim de tornar a trazer-la, e levava consigo seu moço e um par de jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo-o, saiu alegremente a encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve consigo 3 dias, assim comeram e beberam, e se alojaram ali. Ao 4º dia madrugaram, e ele se levantou para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão, e depois partirei. Sentando-se, pois, ambos juntos, comeram e beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço-te que fiques ainda esta noite aqui, e alegre-se o teu coração. O homem, porém, levantou-se para partir, mas, como seu sogro insistisse, tornou a passar a noite ali. Também ao 5º dia madrugaram para partir, e disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração, e detém-te até o declinar do dia. E ambos juntos comeram. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina para a tarde, peço-te que aqui passes a noite. O dia já vai acabando, passa aqui a noite, e alegre-se o teu coração. Amanhã de madrugada levanta-te para encetares viagem, e irás para a tua tenda. Entretanto, o homem não quis passar a noite ali, mas, levantando-se, partiu e chegou à altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, já o dia tinha declinado muito, e disse o moço a seu senhor: vem, peço-te, retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos nela a noite. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estrangeira, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vem, cheguemos a um destes lugares, Gibeá ou Ramá, e passemos ali a noite.
Passaram, pois, continuando o seu caminho, e o sol se pôs quando estavam perto de Gibeá, que pertence a Benjamim. Pelo que se dirigiram para lá, a fim de passarem ali a noite, e o levita, entrando, sentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um ancião, era ele da região montanhosa de Efraim, mas habitava em Gibeá. Os homens deste lugar, porém, eram benjamitas. Levantando ele os olhos, viu na praça da cidade viajante, e perguntou-lhe: para onde vais, e donde vens? Respondeu-lhe ele: estamos de viagem de Belém de Judá para as partes remotas da região montanhosa de Efraim, donde sou. Fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém aqui me recolha em casa. Todavia temos palha e forragem para os nossos jumentos, também há pão e vinho para mim, para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Disse-lhe o ancião: paz seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, tão, somente não passes a noite na praça. Assim fez entrar em sua casa, e deu ração aos jumentos, e, depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles alegravam o seu coração, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram à porta, e disseram ao ancião, dono da casa: traze cá para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. O dono da casa saiu a ter com eles, e disse-lhes: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais essa loucura. Aqui estão a minha filha virgem e a concubina do homem, lá-las, eis sair, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais tal loucura. Mas esses homens não o quiseram ouvir, então aquele homem pegou da sua concubina, e lhe atirou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela a noite toda até pela manhã, e ao subir da alva deixaram, ao romper do dia veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Levantando-se pela manhã seu senhor, abriu as portas da casa, e a sair para seguir o seu caminho, e eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te, e vamos-nos, porém ela não respondeu. Então a pôs sobre o jumento e, partindo dali, foi para o seu lugar. Quando chegou em casa, tomou um cutelo e, pegando na sua concubina, a dividiu, membro por membro, em 12 pedaços, que ele enviou por todo o território de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal coisa se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, consultai, e dai o vosso parecer. Juízes capítulo 20. Então saíram todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, e desde a terra de Gileade, e a congregação, como se fora um só homem, se ajuntou diante do Senhor em Mispá. Os homens principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria que arrancavam da espada. Ora, ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: dizei-nos, de que modo se cometeu essa maldade. Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina Gibeá, que pertence a Benjamim, para ali passar a noite, e os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram de noite a casa em que eu estava, a mim intentaram matar, e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina, dividi-a em pedaços e os enviei por todo o país da herança de Israel, porquanto cometeram tal abominação e loucura em Israel. Eis aqui estáis todos vós, ó filhos de Israel, dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, e nenhum de nós voltará à sua casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte, tomaremos, de todas as tribos de Israel, 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para trazerem mantimento para o povo, a fim de que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme toda a loucura que ela fez em Israel. Assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem.
Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? Entregai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos, e extirpemos de Israel este mal. Mas os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvidos à voz de seus irmãos, os filhos de Israel, pelo contrário, da sua cidade se ajuntaram em Gibeá, para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Ora, contaram-se naquele dia dos filhos de Benjamim, vindos das suas cidades, 26.000 homens que arrancavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se sentaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia, com a funda, atirar uma pedra a um fio de cabelo, sem errar. Contaram-se também dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. Então, levantando-se os filhos de Israel, subiram a Betel, e consultaram a Deus, perguntando: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a pelejar contra os benjamitas, e ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, e derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Mas esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a batalha no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel, e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram: lhe tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? E disse o Senhor: subi contra eles. Avançaram, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os de Benjamim, nesse mesmo dia, saíram de Gibeá ao seu encontro e derrubaram por terra mais 18.000 homens, sendo todos estes dos que arrancavam da espada. Então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e, vindo a Betel, choraram, estiveram ali sentados perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante ao Senhor. Consultaram, pois, os filhos de Israel ao Senhor, porquanto a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, lhe assistia, e perguntaram: tornaremos ainda a sair a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, eu desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, porque amanhã vou-los entregarei nas mãos. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. E ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, e, como das outras vezes, ordenaram a batalha junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e foram atraídos da cidade e começaram a ferir o povo como das outras vezes, matando uns 30 homens de Israel, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel, e o outro para Gibeá pelo campo. Pelo que disseram os filhos de Benjamim: vão sendo derrotados diante de nós como dantes. Mas os filhos de Israel disseram: fujamos, e atraiamo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, e ordenaram a batalha em Baal, Tamar, e a emboscada de Israel irrompeu do seu lugar, a oeste de Geba. Vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha tornou-se rude, porém os de Gibeá não sabiam que o mal lhe sobrevinha. Então o Senhor derrotou a Benjamim diante dos filhos de Israel, que destruíram naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos estes dos que arrancavam da espada. Assim os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados, pois os homens de Israel haviam cedido terreno aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá, e a emboscada, apressando-se, acometeu a Gibeá, e prosseguiu contra ela, ferindo ao fio da espada toda a cidade. Ora, os homens de Israel tinham determinado com a emboscada um sinal, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, já Benjamim começara a atacar os homens de Israel, havendo morto uns 30 deles, pelo que diziam: certamente vão sendo derrotados diante de nós, como na primeira batalha.
Mas quando o sinal começou a levantar-se da cidade, numa coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si, e eis que toda a cidade subia em fumaça ao céu. Nisso os homens de Israel se viraram contra os de Benjamim, os quais pasmaram, pois viram que o mal lhe sobreviera. Portanto, virando as costas diante dos homens de Israel, fugiram para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíam no meio deles. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, pisando-os desde Noá até a altura de Gibeá para o nascente do sol. Assim caíram de Benjamim 18.000 homens, sendo todos estes homens valorosos. Então os restantes, virando as costas, fugiram para deserto, até a penha de Rimon, mas os filhos de Israel colheram deles pelos caminhos ainda 5.000 homens, e, seguindo, os de perto até Gidom, mataram deles mais 2.000. E todos, os de Benjamim que caíram naquele dia eram 25.000 homens que arrancavam da espada, todos eles homens valorosos. Mas 600 homens viraram as costas e, fugindo para o deserto, para a penha de Rimon, ficaram ali 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os passaram ao fio da espada, tanto os homens da cidade como os animais, tudo quanto encontraram, e a todas as cidades que acharam puseram fogo. Juízes capítulo 21. Ora, os homens de Israel tinham jurado em Mispa dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou sentado até a tarde, diante de Deus, e todos, levantando a voz, fizeram grande pranto, e disseram a Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto, que falte uma tribo em Israel? No dia seguinte o povo levantou-se de manhã cedo, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem dentre todas as tribos de Israel não subiu à assembleia diante do Senhor? Porque se tinha feito um juramento solene acerca daquele que não subisse ao Senhor em Mispa, dizendo: certamente será morto. E os filhos de Israel tiveram pena de Benjamim, seu irmão, e disseram: hoje é cortada de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restam deles, desde que juramos pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher? Então disseram: quem é que dentre as tribos de Israel não subiu ao Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes, Gileade viera ao arraial, à assembleia. Porquanto, ao contar-se o povo, nenhum dos habitantes de Jabes, Gileade estava ali. Pelo que a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valorosos e lhes ordenou, dizendo: ide, e passai ao fio da espada os habitantes de Jabes, Gileade, juntamente com as mulheres e os pequeninos. Mas isto é o que haveis de fazer a todo homem e a toda mulher que tiver conhecido o homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes, Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial em Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimon, e lhes proclamou a paz. Então voltaram os benjamitas, e os de Israel lhes deram as mulheres que haviam guardado com vida, das mulheres de Jabes, Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. E o povo teve pena de Benjamim, porquanto o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Disseram, pois, os anciãos da congregação: como havemos de conseguir mulheres para os que restam, pois que foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram: mas deve haver uma herança para os que restam de Benjamim, para que uma tribo não seja apagada de Israel. Contudo nós não lhes poderemos dar mulheres dentre nossas filhas. Pois os filhos de Israel tinham jurado, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Disseram então: eis que de ano em ano se realiza a festa do Senhor em Siló, que está ao norte de Betel, a leste do caminho que sobe de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Ordenaram, pois, aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, ponde-vos de emboscada nas vinhas, e vigiai, ao saírem as filhas de Siló a dançar nos coros, sai vós das vinhas, arrebatai cada um sua mulher, das filhas de Siló, ide-vos para a terra de Benjamim.
Então quando seus pais e seus irmãos vierem queixar-se a nós, nós lhes diremos: dignai-vos de las conceder, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, nem vós lhas destes, de outro modo seríeis agora culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e conforme o seu número tomaram para si mulheres, arrebatando-as dentre as que dançavam, e, retirando-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Nesse mesmo tempo os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, assim voltaram cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos.